Caros amigos, bem-vindos ao Hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo falaremos sobre a invasão japonesa das ilhas de Attu e Kiska, no Alasca. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Em maio de 1942, o Japão era o senhor absoluto do Pacífico após consolidar o seu domínio sobre amplos e ricos territórios na região. Apesar da Marinha Imperial Japonesa ter falhado no seu objetivo tático de destruir a frota norte-americana do Pacífico, naquele mês, os japoneses eram ainda, de longe, a maior força naval operando naquele oceano, com mais porta-aviões do que a soma de todos os porta-aviões dos Estados Unidos e do Reino Unido operando no Pacífico. Os japoneses sabiam que os Estados Unidos atacariam em breve, com o almirante Yamamoto traçando um plano muito audacioso, cujo objetivo era ampliar ainda mais o perímetro defensivo japonês para incluir Midway e o setor mais oriental das Ilhas Aleutas, no Alasca. Ao conquistar e fortificar Midway e algumas porções das Ilhas Aleutas, o Japão conseguiria proteger o seu flanco norte de investidas dos Estados Unidos. No entanto, graças a um gigantesco esforço de inteligência, a Marinha dos Estados Unidos descobriu os planos japoneses de ataque, uma vantagem que foi magistralmente explorada pelos Estados Unidos através do destacamento na região de 3 grandes porta-aviões e dezenas de navios de escolta. Toda essa gigantesca força apanhou a Marinha Imperial Japonesa de surpresa, que perdeu 4 grandes porta-aviões e um cruzador, com mais de 3.000 militares morrendo, com os Estados Unidos perdendo apenas um porta-aviões e 300 militares em uma série de batalhas que decorreram entre os dias 4 e 7 de junho de 1942 em Midway. No entanto, se em Midway o plano japonês falhou, nas Ilhas Aleutas a ofensiva foi um sucesso, com o Japão desembarcando na ilha de Kiska no dia 6 de junho e na ilha de Attu no dia seguinte, marcando a primeira vez que uma parte do território continental dos Estados Unidos era invadido e ocupado por uma força estrangeira desde 1812. Como os Estados Unidos sabiam que as Ilhas Aleutas também seriam atacadas, trataram de reforçar o seu contingente no Alasca, que em junho de 1942 era de 45.000 homens, espalhados principalmente por 3 bases: Fort Randall, na península do Alasca, e Dutch Harbor, na ilha Unalaska, e no Fort Glenn, na ilha Uminak. Mas apesar de todos os preparativos, a força militar pronta para a ação era muito reduzida, com menos de 2.500 militares, 40 bombardeiros e menos de 100 caças. A força naval dos Estados Unidos na região era composta por apenas 5 cruzadores, 13 destroyers e 6 submarinos, com essa pequena força obrigada a cobrir uma área com mais de 2.200 quilômetros. O ataque japonês começou no dia 3 de junho, com caças e bombardeiros atacando Dutch Harbor por 2 dias. Apesar dos Estados Unidos terem detectado a posição da frota japonesa de invasão, o clima péssimo impediu um ataque, com os japoneses desembarcando em Kiska e Attu, enfrentando apenas uma pequena resistência dos povos nativos que habitavam a região. A única presença militar encontrada pelo Japão foi uma pequena estação meteorológica em Kiska com 12 homens, com os japoneses matando 2 e capturando os demais. Como foi a primeira vez em 130 anos que uma parte do território continental dos Estados Unidos era invadido e ocupado, a invasão japonesa chocou a sociedade norte-americana. E como em junho de 1942 o Japão, apesar da grande derrota em Midway, ainda era, de longe, a maior potência naval no Pacífico, muitos viram Kiska e Attu como os primeiros passos para uma invasão japonesa em larga escala, ou no mínimo, o início de ataques aéreos contra a costa oeste dos Estados Unidos. Mas como referi no início, o objetivo do Japão era apenas o de policiar o norte do Pacífico, ampliando seu perímetro defensivo, ao mesmo tempo em que impedia os Estados Unidos de construírem bases aéreas naquelas ilhas, a partir de onde poderiam atacar as ilhas principais japonesas. A resposta dos Estados Unidos para aquela invasão foi o início de uma forte campanha de bombardeio a partir de uma nova base aérea na ilha de Adak.
com navios e submarinos patrulhando a região, impedindo ou dificultando a entrada ou a saída de navios japoneses das duas ilhas. Mas apesar de todas as ações de bombardeio aéreo e bloqueio naval, os Estados Unidos sabiam que a única forma de expulsar os japoneses das ilhas seria com uma invasão anfíbia. Mas ao contrário do que aconteceu em muitas missões de desembarque no Teatro do Pacífico, a tarefa de desembarcar em Attu foi entregue ao exército. Mais especificamente, a 7ª Divisão de Infantaria sob o comando do Major-General Albert Brown, uma força de 15 mil homens que enfrentaria uma força de 3 mil japoneses sob o comando do Coronel Yasuyo Yamazaki. Apesar de uma intensa ação de bombardeio aéreo e naval que começou logo após o desembarque japonês em junho de 1942, o Coronel Yamazaki conseguiu fortificar a ilha de Attu, construindo extensas redes de trincheiras, túneis e bunkers que ligavam casamatas com canhões e metralhadoras. E por isso, no dia 11 de maio de 1943, quando os 15 mil homens do Major-General Brown desembarcaram, enfrentaram uma feroz resistência japonesa. No dia 29 de maio, 18 dias após o início da ofensiva, o Coronel Yamazaki, ignorando que em Tóquio a Marinha Imperial Japonesa estava preparando uma gigantesca ofensiva liderada pelo poderoso encouraçado Musashi para ajudar na defesa da ilha, ordenou uma carga banzai suicida que surpreendeu as forças dos Estados Unidos, com centenas de japoneses alcançando a retaguarda, iniciando uma brutal e confusa batalha corpo a corpo. De uma força japonesa estimada em quase 3 mil militares, apenas 28 foram capturados, a maioria deles doentes ou feridos graves. E do lado dos Estados Unidos, da força inicial de 15 mil soldados, 549 morreram em combate, com cerca de 3 mil ficando feridos ou adoecendo. Todo esse pesado custo em vidas levou os estrategistas aliados a preverem perdas ainda maiores em Kiska, com a 7ª Divisão de Infantaria dos Estados Unidos contando com o apoio de uma brigada da 6ª Divisão de Infantaria do Canadá para o desembarque. E assim, no dia 15 de agosto, 2 meses e meio após a libertação de Attu, quase 20 mil soldados dos Estados Unidos e do Canadá desembarcaram em Kiska. Mas ao contrário do esperado, encontraram uma ilha totalmente abandonada, com os japoneses tendo se retirado poucas semanas antes. Apesar da ausência de militares japoneses, 99 norte-americanos morreram e 221 ficaram feridos em explosões causadas pelas centenas de armadilhas deixadas pelos japoneses. E assim, em agosto de 1943, com a guerra no Pacífico já completamente a favor dos Estados Unidos, o último território continental dos Estados Unidos sob ocupação japonesa foi finalmente libertado.